Olá! O material de hoje foi criado pelo filósofo Chico Assis, um especialista em ética e moral. O título é Perguntas para Conselheiros, Governança, Compliance e CEO. A gente vai mergulhar nessa análise e entender as provocações que ele traz pra gente. Então, a proposta do Chico aqui é nos dar um framework, sabe? Uma verdadeira estrutura para pensar na hora de tomar decisões corporativas. E o ponto de partida, que é a chave de tudo, é organizar direitinho os conceitos de ética e moral. A gente muitas vezes usa como se fosse a mesma coisa, mas, como vamos ver, são fundamentalmente diferentes. Ok, vamos entender isso a fundo. A distinção central que o Chico faz é a seguinte: a ética se preocupa com o bem comum, ela tem um viés universal. Pense em princípios que deveriam valer para todo mundo em qualquer situação. Agora, a moral, ela trata do certo e errado dentro de um contexto específico, com um viés singular. Pense em regras, normas, códigos de conduta de uma empresa, por exemplo. Guardar essa diferença é o segredo para entender todo o resto. E com essa base bem clara, vamos percorrer a estrutura que o Chico propõe. A gente começa com as perguntas para o conselho, depois passa para governança, compliance, chega no CEO e, no final, a gente amarra tudo na grande conclusão sobre o que é a verdadeira governança. Vamos começar pelo topo da pirâmide, pela alta estrutura de decisão, o conselho. Quais são as perguntas que um conselheiro ou uma conselheira deveria estar se fazendo? Agora, olha só que interessante essas perguntas éticas. Percebe como elas são amplas, quase filosóficas? Essa decisão seria defensável como uma prática padrão? Ou essa aqui que é fantástica? Quem será impactado que não está nesta sala? Esse tipo de questão força o conselho a sair da planilha, sabe? A sair do caso específico e pensar nos princípios, no bem comum, no impacto de longo prazo das suas decisões. Em total contraste, as perguntas morais são focadas no aqui e agora, no singular. Essa decisão viola alguma norma? Estamos criando uma exceção que pode virar regra? São verificações de conformidade com o que já existe. São perguntas sobre o que é certo e o que é errado dentro do sistema atual da companhia. E essa frase do Chico resume tudo de forma brilhante. A gestão das normas, da moral, é uma função da execução. O papel do conselheiro é ser um guardião da ética, dos princípios que sustentam a organização inteira. Bora descer um nível e ver como essa lógica se aplica à governança, que é, basicamente, a arquitetura do poder e da decisão na empresa. Aqui, as perguntas éticas para a governança vão direto na cultura que o sistema cria. O sistema estimula as pessoas a pensarem e a se responsabilizarem ou só a seguirem regras de forma cega. Ele cria um ambiente que incentiva atalhos, existe espaço para que dilemas sejam discutidos abertamente, são perguntas sobre a saúde do sistema como um todo. Já as perguntas morais são sobre a clareza e a funcionalidade dessa arquitetura. As regras funcionam na prática? Elas são claras? Existem conflitos entre elas? E o que acontece quando alguém descumpre? A resposta a essa última pergunta, se é aprendizado ou só punição, diz muito sobre a maturidade moral da organização. Então, o ponto crucial é que, para o Chico, a governança vai muito além do organograma. Não adianta nada ter a melhor estrutura no papel se a cultura de decisão, o dia a dia, for tóxica ou simplesmente não funcionar. Agora, uma área que vive no centro dessa discussão, o compliance. Como é que esse framework se aplica a quem monitora as regras do jogo? Aqui o Chico desafia o compliance a ir além do óbvio. A pergunta ética não é a regra foi cumprida, mas sim, essa regra faz sentido? Ou ainda, cumprir essa regra pode por acaso gerar uma injustiça? É um chamado para que a área de compliance tenha uma consciência crítica sobre o próprio sistema que ela ajuda a manter, focando em fortalecer a consciência e não apenas o medo da punição. E claro, tem o lado moral, que é o coração da operação de compliance, o dia a dia. As normas estão sendo cumpridas? Onde estão os maiores riscos? Os controles são adequados ou só burocráticos? É a aplicação prática, diária, da verificação das regras. Essa definição é muito poderosa. O Chico coloca o compliance firmemente no campo da moral, da aplicação de regras. E ele alerta: quando a área de compliance começa a se apresentar como a dona da ética da empresa, isso é um sinal de perigo. Provavelmente significa que a verdadeira discussão ética não está acontecendo onde deveria. Agora, chegamos ao papel de quem está no comando da execução. A pessoa que, no fim das contas, dá o tom para toda a organização. O CEO. As questões éticas para o CEO são quase existenciais. Elas não são sobre uma decisão isolada, mas sobre o que essas decisões ensinam e constroem com o tempo. Que legado humano eu estou deixando? Estou premiando o que ou o como?
São perguntas sobre o propósito e o impacto de longo prazo da liderança. Já no campo moral, as perguntas para o CEO são sobre a integridade do sistema no dia a dia. Coisas como: as regras internas são de verdade? São praticáveis? Ou são só para inglês ver? Estou tolerando aquelas exceções que aos poucos vão destruindo a cultura? E o teste definitivo, a pergunta que o Chico propõe é: as lideranças abaixo de mim reproduzem o que eu digo ou o que eu faço? E aqui está a conclusão implacável do Chico. A responsabilidade ética do CEO é pessoal, é intransferível. Não dá para delegar para o compliance, não dá para delegar para a governança. Ou a liderança máxima vive os princípios, ou ela, por ação ou por omissão, acaba com eles. Depois de passar por todos esses papéis, o Chico amarra tudo numa tese central sobre por que as organizações realmente falham. Essa é a primeira parte da constatação. O problema raramente é a falta de um código de conduta ou de uma política. A gente tem manuais e regras para tudo. Então, onde é que está o erro? E aqui está o ponto. A falha é um colapso no diálogo. É quando o conselheiro está fazendo pergunta de compliance, o CEO fazendo pergunta de conselheiro e ninguém está fazendo as perguntas que realmente importam para o seu papel. A falha acontece quando as questões éticas são totalmente ignoradas em nome das questões morais. E com isso, a gente volta para o começo, mas com uma nova camada de entendimento. A moral exige disciplina, o que já é bem difícil. Mas a ética exige algo ainda mais raro. A coragem de questionar os próprios fundamentos, de perguntar por que a gente faz isso, em vez de perguntar apenas como a gente faz isso. E essa é a provocação final do Chico. É muito mais confortável focar só em cumprir regras, em ter uma boa nota de compliance. Mas governar de verdade, liderar de verdade, exige a clareza e a coragem de separar essas duas esferas e garantir que as perguntas éticas sejam feitas, mesmo quando elas são bem desconfortáveis. E essa é a grande lição deste framework. As perguntas certas, no nível certo, feitas com coragem. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. E para quem quiser que o Chico comente mais sobre isso, é só pedir. Ele terá o maior prazer em responder.